Oi pessoal, tudo bem? Bom, essa semana a gente vai falar de um assunto que eu particularmente adoro muito e estou muito triste de não poder estar compartilhando ele com vocês, para a gente ter um momento de troca na sala de aula presencialmente, que é falar de todos os aspectos da sexualidade humana, né? Porque a sexualidade humana, ela é muito complexa. Não digamos complexa, mas ela é muito diversa, né? Pois nós, seres humanos, somos muito diferentes uns dos outros. E essa diferença, muitas vezes, por a gente não conhecer ela, a gente acaba muitas vezes sendo um pouco preconceituoso. Que a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona este preconceito, certo? E como é que funciona toda a sexualidade humana. A sexualidade humana, ela é dividida e pensada sobre vários aspectos, não somente o biológico, mas também a parte psíquica, né? Então que é a questão da psíquica, né? Como eu me enxergo, como eu me entendo e principalmente como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas, certo? Então, desses aspectos a gente pode separar ele em 4 partes principais, tá? Primeiro é a questão biológica, que a gente chama de sexo biológico, né? Que é quando a gente lá nasce, o médico vai olhar pra gente e vai dizer: ah, é menino, é menina, né? Porque a partir da nossa genitália, né, nosso órgão genital, ele vai poder definir se nós somos fêmeas ou machos. Credo, sor, que nem bicho? Sim, que nem bicho, que nem animais. Pois, né, como a gente aprendeu já lá no 7º ano, nós seres humanos também somos animais. Então, pensando na nossa característica biológica, somos machos, né, aqueles que nascem com pênis e vão ter todas as características de um macho, e as fêmeas, que vão ter então os órgãos genitais, né, da fêmea e com todas as outras características. Pode acontecer também de uma pessoa ter ambas características, ter tanto órgãos genitais masculinos quanto femininos. E aí nós chamamos essa pessoa de intersexual, ou seja, que está entre os dois sexos, ok? Isso antigamente tinha um termo que se chamava hermafrodita, que é um termo que caiu em desuso porque ele delimitava sempre, tinha uma conotação de doença, de algo repugnante. Então por isso hoje em dia se utiliza este termo, intersexual, certo? Essa é uma questão biológica, então lá a nossa genética que define isso, ok? E aí nós temos a questão da identidade de gênero, que é como eu me enxergo. E aí não tem nada a ver com o meu corpo, e sim com a minha parte psíquica, o meu psicológico, certo? E aí a gente entra em algumas questões. Eu posso me enxergar ou como homem ou como mulher, né? Ou seja, eu me olhar no espelho e às vezes não, normalmente a gente vai estar relacionado eu me entender homem com o meu corpo de macho, né? Então com aquele corpo que tem os órgãos e as características masculinas, né? Ou pode acontecer então de uma fêmea, né, ter o corpo feminino, né, e se enxergar como mulher. E aí, essas pessoas são as pessoas cisgênero, que tanto a identidade, como elas se entendem, como a parte corporal, elas estão de acordo, digamos assim. E às vezes pode acontecer disso não estar de acordo. Uma pessoa que tem um pênis pode se ver e se entender como mulher. Ou uma pessoa que tem vagina e as características, né, femininas se enxergar como homem. E aí nós temos as pessoas transgênero ou transexuais, que são aquelas que não se entendem, né, e não se veem como aquele sexo, aquele gênero que foi imposto quando elas nasceram, né? Que é algo muito comum e que a gente encontra pessoas assim o tempo todo, até porque isso não é uma doença, certo? E aí nós temos ainda a questão da expressão de gênero, como é que a gente se expressa então para o mundo, né? E aí entra uma grande discussão, principalmente com aquela velha ideia de rosa é coisa de menina e azul é coisa de menino, né? Que o que é isso, né? Então são construções sociais que a sociedade cria, né? Coisas ditas de
homens ou coisas masculinas e coisas de mulher ou coisas femininas, por exemplo, né? Tanto que antigamente rosa era cor de homem, né? Então quando um nenê nascia se botava roupa rosa, porque o rosa era visto como uma cor forte, né? Então o homem tinha sempre essa ideia de ser o forte e a menina mais delicada, por isso que se dava coisas azul para meninas. Só que por uma questão social, né, da sociedade, acabou se invertendo isso, né? Por exemplo, hoje o papel do homem, vamos pensar numa sociedade muçulmana, por exemplo, né? Então o homem ele é visto como superior, como melhor, e a mulher então utiliza todos aqueles panos que ela não pode mostrar então o corpo, né? Então é outra visão então de ser feminino e de ser masculino, porque a expressão de gênero tem muito a ver com a questão da nossa sociedade, como ela se impõe pra gente, certo? E aí nós ainda temos a questão da orientação sexual, que é como eu vou exercer a minha sexualidade com a outra pessoa. E aí nós temos basicamente 3 tipos. São os heterossexuais, os homossexuais e os bissexuais, certo? Os heterossexuais são aqueles que se atraem pelo gênero oposto ao seu, ou seja, um homem que vai se atrair por uma mulher ou uma mulher que vai se atrair por um homem, certo? Os homossexuais são aqueles que vão se atrair pelo gênero igual ao seu. Ou seja, um homem que vai se sentir atraído por outro homem e uma mulher que vai se sentir atraída por outra mulher, né? Tanto que a gente utiliza os termos de gay, né, para o caso masculino e lésbica para o caso feminino. E os bissexuais são aqueles que vão se atrair tanto por homens quanto por mulheres, certo? Então, essas são as 4 formas então de expressão de sexualidade, né? A questão do sexo biológico, a identidade de gênero, a expressão de gênero e a questão da orientação sexual, essas 4 partes. Claro que dentro de cada uma delas ainda cabe uma infinidade de possibilidades, né? Pois todos nós somos muito diferentes uns dos outros, né? E essa diferença que torna a gente tão interessante e tão diverso, certo? E aí assim a gente consegue mais ou menos entender, porque cada um vai expressar a sua sexualidade da sua forma. E o que nos resta para nós em relação ao outro é apenas respeitar, se dar o respeito e respeitar toda a vivência da sexualidade da pessoa, certo? Então, para essa semana era isso, espero que tenha clareado um pouquinho a ideia de vocês, certo? E aí semana que vem a gente vai falar sobre uns outros assuntos que eu acho bem bacana, que serão interessantes para a gente poder trabalhar, certo? Então, um beijo e até semana que vem.